Estamos aqui com o Padre Watson Façanha, que hoje vai nos falar um pouco sobre a sua trajetória na vida sacerdotal. Iniciou aqui nessa paróquia do Senhor do Bonfim. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado pelo convite e é uma alegria estar aqui partilhando um pouco da minha história vocacional com vocês, né? Não esticando a conversa, mas eu não posso deixar de voltar para 21 anos atrás, né? Em 96, quando nessa paróquia a gente teve um grande sopro vocacional, né? E de lá, hoje, dia 21, ou melhor, 27, né? 27, dia de São João Evangelista. Completamos um ciclo de oito padres desse sopro vocacional e 3 que estão no céu, 2 seminaristas, né? E um diácono. E é uma alegria muito grande estar aqui para partilhar com vocês da minha história de vida. Amém. Ainda diácono, o senhor foi para a paróquia de Santa Cecília. Como foi essa transição para o senhor? Eita, vamos lá. Eu fiz minha história vocacional toda aqui na paróquia Senhor do Bonfim, no Monte Castelo. E indo e vindo nos finais de semana, indo para as pastorais nas diversas comunidades da arquidiocese. E quando fui ordenado diácono, Dom Zé Antônio nos enviou para o Grande Bom Jardim, né? Eu não conhecia o Bom Jardim, era uma terra de missão e completamente desconhecida. Eu fui de olhos fechados, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui com o seminarista Duarte, hoje Padre Duarte. Ele me levou na primeira missa que eu pude ter acesso à comunidade em janeiro, e logo em seguida eu fui para uma assembleia de pastoral e conheci aquela comunidade. E desenvolvi durante um ano o meu ministério diaconal lá, junto ao Frei Ivan, que era pároco, né, daquela paróquia. E logo em seguida Nosso Senhor me deu a graça, por meio de Dom Zé Antônio, de permanecer lá como vigário paroquial, como eu passei mais 2 anos ainda como vigário paroquial naquela paróquia. E gostou? Foi uma experiência fantástica. Falar do Bom Jardim é falar de uma segunda família, de uma segunda casa. Eu dizia na missa do Natal de que a gente tem a família de sangue, né, que é aquela que a gente não escolhe. Mas temos aquela família espiritual, aquela que a gente escolhe para ser membro da família da gente. Então, sem exceção, as comunidades do Bom Jardim, os leigos e leigas do Bom Jardim, são essa grande família que Deus me deu para ser a extensão da minha família de sangue, que é tão pequena, tão reduzida, mas agora eu tenho uma família bem grande, né? E não só o Grande Bom Jardim, mas aqui mesmo no Monte Castelo, com os meus amigos desde a época de grupo de jovens, do grupo Nabi, como também no Heller com a turma do Fanuel. E aí, se eu for por várias paróquias, a gente vai vendo essa ligação desses amigos e laços espirituais que Deus vai constituindo. Mas para mim, a experiência do Grande Bom Jardim foi maravilhosa. Atualmente o senhor está em Roma para estudar, né? Já teve experiência com o Papa Francisco. Como está sendo tudo isso para o senhor lá? Olha, está sendo uma experiência fantástica e muito desafiadora, porque eu passei, como você lembrava bem, meu ministério diaconal no Bom Jardim, depois de 2 anos e meio, 2 anos como vigário paroquial, e logo em seguida o bispo me confirmou como pároco daquela paróquia. Então, ao todo, eu passei 11 anos da minha vida ministerial no Grande Bom Jardim. Desenvolvi outros ministérios na arquidiocese, né? Acompanhando o dízimo, acompanhando a pastoral juvenil, sendo vigário episcopal da região Bom Jesus dos Aflitos. Então, foram muitas atividades, sendo pároco do Grande Bom Jardim. E depois de 11 anos, já estava próximo da minha partida, de assumir uma nova missão, eu propus a Dom Zé Antônio da gente continuar os estudos, para servir melhor a igreja no que diz respeito à evangelização juvenil. E ele aceitou. E todo o trâmite para ir para Roma, eu não ia para Roma, né? Minha proposta era ir para São Paulo ou Belo Horizonte, que era mais próximo do Brasil. Mas o próprio bispo disse, olha, um grande centro de formação juvenil é a Universidade Salesiana em Roma. E a gente fez todo o trâmite para ir para lá. E em 6 meses a gente organizou a paróquia, tentou organizar o que pôde. E o padrão que nos substituiu é que às vezes assim, meu Deus, como é que eu vou assumir tudo isso? Mas
desde agosto eu estou lá em Roma e já tive até a graça de poder ter uma audiência com o Papa, né? O Colégio Pio Brasileiro, por ocasião dos 300 anos do encontro da imagem da Senhora Aparecida, teve a graça de ter uma audiência com o Papa. E eu nunca pensei que fosse beijar a mão do Papa, né? Então eu não sabia naquele momento se eu chorava, se eu ria. A emoção tomava conta do coração. Está sendo uma experiência muito boa. Acima de tudo, essa experiência é uma experiência de estudo. E para quem teve 11 anos de trabalho pastoral, é grande desafio. Retomar os neurônios, né? Botar a cachola para funcionar de novo, reativar toda a discussão filosófica, teológica, no âmbito juvenil, né? Então esse ano está sendo muito desafiador, porque a gente vai para outro país, com outra cultura, com outra língua. Você não tem acesso aos conteúdos na sua língua, você tem acesso aos conteúdos na língua estrangeira, e está sendo um grande desafio, mas está sendo também muito rico. A experiência está sendo muito rica e a partilha, porque no Pio Brasileiro, onde eu moro, que é um colégio pontifício que acolhe padres do Brasil que vão estudar em Roma. Nós somos em torno de 89 dos mais diversos lugares do Brasil e estudando as mais diversas áreas. Então, no Pio Brasileiro, eu sou o único que estou estudando juventude, né? Estamos lá, eu e o Padre Rafael, da Arquidiocese de Fortaleza, ele estudando liturgia e eu pastoral juventude. O senhor é conhecido realmente por ser esse padre que tem esse carisma com a juventude. Como isso iniciou a sua vida? Engraçado, eu nunca trabalhei com jovens, mas eu fui tocado por Deus nos grupos de jovens, né? Aqui na Paróquia Senhor do Bonfim existia um grupo chamado Nabi. E no grupo Nabi nós tínhamos um coordenador que era um baixinho, e ele era muito fervoroso, era Ulisses, e nós fomos até juntos para o seminário. E Deus, no decorrer da caminhada, o chamou primeiro para interceder por todos aqueles que depois dele viriam. Então, já lá no grupo Nabi eu senti esse grande chamado de cuidar da juventude, né? De ser um jovem para Deus. Então, no primeiro momento era ser um jovem para Deus, depois ser um padre para Deus. E aí depois a igreja convida de ser um padre jovem para cuidar dos jovens. Então, eu senti que o trabalho com a juventude é muito desafiador, principalmente no tempo moderno, na nossa sociedade de hoje. Extremamente secularizada, extremamente longe do religioso, longe do transcendente. E ao mesmo tempo, tão desejoso, uma sociedade tão desejosa desse transcendente. Então, era como que uma dicotomia. Como pensar uma sociedade que não pensa Deus, que vive prescindindo de Deus e ao mesmo tempo ver jovens que também são sedentos de Deus. E como anunciar Jesus nisso, nessa dicotomia, nesses dois lados de uma moeda, de um sim e de um não, a vontade de Deus para as suas vidas. Então, eu vivi durante 2 anos e meio acompanhando a Arquidiocese de Fortaleza e o Regional Nordeste 1, o Ceará, e vi que eu ainda precisava, para poder acompanhar melhor a juventude, como eu vou dizer, de um aparato melhor, conceitual, relacional e conceitual mesmo. E aí fui parar em Roma para poder me capacitar, para poder voltar e trabalhar com os jovens, porque o grande diferencial é não trabalhar para o jovem, mas trabalhar com os jovens, fazer com que eles percebam a importância dessa evangelização, de que eles são protagonistas. Então, a função do padre, como acompanhador de juventude, não é fazer pelos jovens, é fazer com os jovens e cativar o coração de outros adultos para continuar esse trabalho de assessoria aos jovens, porque os jovens precisam ser apoiados. É só isso. Porque eles têm uma força, eles têm uma luz própria, como o próprio Papa falava nas últimas jornadas. Vocês têm essa capacidade dada pelo Espírito Santo. Então, vamos adiante. Então, deixar que os jovens sejam protagonistas da evangelização juvenil da igreja. E que dicas o senhor daria no contexto atual para aquelas pessoas que trabalham com a juventude, que estão à frente da juventude? Para aqueles que trabalham com os jovens, nós estamos vivendo um tempo muito especial, que é o pré-sínodo e sínodo para a juventude. Então, a gente não pode viver esse trabalho com a juventude hoje sem ler um pouco daquilo que o Papa quer e está direcionando para o trabalho juvenil. Então, primeira dica, tenham contato com o subsídio
de preparação para o sínodo, porque lá traz luzes grandes de como o Papa pensa que deve ser o trabalho com os jovens. A segunda coisa é se fazer grandes perguntas acerca do que fazemos com os jovens. Será que aquilo que fazemos com os jovens é aquilo que os jovens necessitam? Porque a gente às vezes planeja coisas grandes, mas sem escutar os jovens. E o grande pulo do gato, a expressão bem nordestina, né? O grande pulo do gato do trabalho com os jovens é fazer junto. Não é à toa que em 2018, em maio, nós teremos um número de escuta dos jovens do mundo inteiro em preparação para o sínodo. Porque o sínodo é uma reunião dos bispos. Esse pré-sínodo que o Papa propôs é com os jovens, para os jovens terem a possibilidade de falar e dizer o que está no coração. Então, a primeira coisa, para os jovens, escutem. Os jovens precisam ser escutados. Os jovens não são massa de manobra. Os jovens não são, na igreja, mão de obra barata e manipulada. Os jovens têm uma dignidade, eles são o futuro da igreja. Eles têm pensamento, eles têm desejos, eles têm ideia de Deus, eles têm sentimentos. Então é preciso parar e escutar. E junto com eles, descobrir quais são os sinais de Deus já na vida deles. E como eles podem testemunhar esses sinais de vida para outros jovens. Porque a evangelização deve acontecer de jovem para jovem. E essa evangelização se dá pelo testemunho de vida, de ter acolhido Cristo em suas vidas e poder transmitir esse Cristo que eles acolheram a outros, através de uma experiência singular. E o Senhor poderia assim deixar para nós uma mensagem para essa juventude, algo que possa tocar seu coração, que eles possam enxergar assim, o Senhor que é um padre jovem, ainda também, né? E deixa essa mensagem para a nossa juventude. Juventude. Enquanto o mundo apresenta que a igreja é um lugar quadrado, fechado, onde só tem múmias, estátuas, está cheio de poeira, eu digo para vocês, a igreja é um espaço onde a gente pode encontrar-se com Cristo. Não se deixe levar para aquilo que os outros dizem, mas faça você a experiência. Primeiro com Cristo palavra, depois com Cristo Eucaristia, depois com Cristo nosso irmão. Viver em comunidade é muito importante. Comungar, ter o corpo de Cristo dentro de nós é por demais importante. E mergulhar na história da salvação é essencial para que aconteça dentro de nós uma solidez na fé. Então, para os jovens que nos escutam hoje, eu peço, dê a Jesus uma oportunidade de bater um papo legal contigo. Porque a linguagem dele é fascinante. Quando ele toca o nosso coração, é sublime. Quando ele nos chama e nos convida a uma nova vida, o nosso desejo é de sempre dizer sim e de ir mais além. E aquilo que parecia impossível se torna possível com ele. Agora, não pense que isso acontece de maneira sem dor, sem dificuldades. Acontece de maneira verdadeira quando a gente permite que na nossa carne seja marcada com as chagas de Cristo. Porque dentro de nós existem coisas que impedem que Cristo se manifeste. Mas Ele nos amou apesar disso. E é com essas marcas do pecado na nossa carne que Ele quer nos purificar para falar a outros jovens que Ele é o Senhor de tudo. E Ele pode nos curar de tudo. Então dê essa oportunidade, jovem, de Cristo ser tudo na sua vida. E não deixe de, ao longo desse ano que vai se iniciar, 2018, de acompanhar cada passo do sínodo. Porque muita coisa boa virá para a evangelização de outros jovens com a tua colaboração. Que coisa linda. Padre, muito obrigada por falar o nosso coração. E vem até essa paróquia que também é sua casa, não é? Eu agradeço demais o convite e incentivo, né? Porque se você não sabe, quem realiza todo esse processo aqui dessa entrevista e tudo, são jovens que se encontraram com Cristo
e que imersos no mundo do trabalho dão um pouquinho do seu tempo para que isso que aconteça. Por detrás de tudo isso tem jovens casais, tem jovens solteiros, tem jovens celibatários, tem jovens de coração que doam um pouco da sua vida para levar Cristo através dos meios de comunicação para você, jovem. Então vem fazer parte dessa grande onda de evangelização que acolhe a todos, porque Cristo acolhe a todos. Obrigado. Comunicar é preciso.